Pode ser. pessoal, tudo bem? É a nossa primeira experiência gravando um vídeo. A gente queria fazer vídeo nesse formato, tocando sempre uma canção, que é o que a gente ama fazer, e também trazendo algum testemunho da parte do Senhor, né? A gente tem bastante para contar, né? A gente tem bastante para contar para vocês, e a gente queria começar pela última, né? Pela que a gente ainda está se levantando dos destroços ainda. A gente queria então dividir com vocês, compartilhar o que nos acometeu
como Deus, ele prossegue soberano, cara, grandioso, mesmo no meio das coisas mais difíceis que podem nos acontecer, e como a gente conseguiu lidar com tudo emocionalmente, espiritualmente, graças ao Senhor que sempre se esteve ali presente com a gente em revelações, os irmãos que vieram falar conosco, enfim. A gente vai tentar passar para vocês essa experiência. Posso? Pode. Fala pra caramba. Não é isso não, aqui é a primeira vez. Então, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, não sei como é que fala. Enfim, nós queremos então contar sobre o testemunho da suspeita de Covid que nós tivemos esse mês. Não tem como a gente dizer que teve ou não, porque não realizaram o teste pelo sistema público de saúde. Os médicos informaram que só estavam fazendo teste para quem estava internado, né, em estado grave, e no nosso caso, então, a gente não pôde fazer. E graças a Deus, né? Isso é bom porque a gente pôde ficar em casa. No dia 4 de maio, o Everton ele começou a ter sintomas de resfriado, e isso foi na parte da manhã. Vou botar na culpa em mim. E na parte da noite eu comecei a ter dores na face. Então o Everton ele teve, né, o espirro, né, coriza, tudo do resfriado. Assim, a gente veio de um dia de pintura na casa e eu entrei no quarto aqui que estava um pouquinho com poeira e tal, eu já saí. Então a gente pensou que era só uma alergia. Uma alergia, né? E aí ele ficou com esses sintomas, a temperatura dele não passou de 37,3, mas ficava subindo e descendo, né? No primeiro dia ficava subindo e descendo, ele tomou aspirona e a gente ficou meio alerta, né? Ficou meio alerta sobre isso, e depois à noite eu fiquei com a crise de rinite alérgica, rinite não, sinusite, porque foi uma dor na face muito grande e congestão nasal. Só que eu, na terça-feira, isso foi numa segunda, na terça-feira eu tive uma crise muito forte, que eu não conseguia nem respirar direito, porque eu estava muito congestionada e estava frio no dia também, né? E aí eu comecei a fazer a vaporização, né? Botei água para ferver e fui inalando aquele vapor, e aí melhorava. Mas quando eu saía, pronto, entupia tudo de novo. Então eu ficava indo e voltando, até que ali a gente começou a orar, pedindo ao Senhor misericórdia, né? E vale atentar que nós já tínhamos sido alertados pelo Senhor para estarmos prontos para um momento difícil, né? A gente já tinha sido alertado pelo Senhor, já tinha falado conosco, né? Tinha falado em oração, né? E o Senhor tocou minha esposa, minha esposa. E já tinha deixado a gente nesse alerta aí, a gente já estava meio ligado que alguma coisa estava para acontecer. Só não sabíamos o que, né? Mas Deus já tinha falado conosco, já tinha tocado no nosso coração de que éramos para estar preparados para o que estava por vir. Eu até pensei que era em quesito da gravidez, né? Porque eu não sei se vocês estão conseguindo ver no vídeo, mas ela está gravidinha. Anteriormente tive um aborto, então eu pensei, puxa, será que eu vou ter um aborto de novo, né? Então eu comecei a pensar naquilo, me preparar, mas depois eu confiei no Senhor e segui minha vida. E depois disso aí aconteceu, né? Essa questão, isso foi 2 meses atrás, né? Uns 2 meses atrás. E aí teve essa pandemia, esse isolamento, né? Que a gente já fica um pouco mais alerta. E quando vieram os sintomas, a gente também redobrou a atenção, né? Ficamos em isolamento por 14 dias, como orientado, né? E aí eu tive essa crise de sinusite muito forte, não tomei nenhuma medicação, não fui ao hospital, porque hospital só em último caso mesmo eu grávida. E fui passando aquela situação da congestão nasal, até que eu estava sofrendo muito com a questão da falta de ar, porque eu estava começando a me deixar mais nervosa ainda e eu estava sentindo falta de ar.
E aí a gente orou, pediu ao Senhor misericórdia, né? Que o Senhor restaurasse nossa saúde. E eu ouvi aquela voz, né, do Espírito Santo de Deus dizendo que, falando assim, o ar precisa entrar quente. E estava frio, o ambiente estava frio. E aí eu pensei naquilo, e aí quando eu inalei, eu tampei o meu nariz, aquecendo o meu nariz, e eu percebi que não tinha entupido mais. E eu entendi, eu falei, o ar tem que entrar quente, né? O nariz precisa se manter quente. Eu não sei como é que é o processo, mas de alguma forma o ar tinha que se manter quente, aquecido, ou entrar para se aquecer lá dentro, não sei, mas é essa voz que eu ouvi. Então eu deitei, eu fiz a inalação, deitei e coloquei o edredom por cima, e foi aí que eu consegui respirar bem e dormir. Então foi a primeira questão que a gente se atentou na oração, a resposta de oração, que a gente ficou. O Senhor falou com a gente. Que a gente ficou assim maravilhado, né? Então tudo que a gente faz. Antes disso, o Henk, nosso filho, né? Tem 2 anos, vai fazer 3 agora. Ele também ele teve febre alta, né? Não, mas isso foi depois disso. E aí a gente já estava pensando que estava, né, ocorrendo tudo bem, já estava tendo uma melhora. E aí nessa mesma madrugada que eu dormi bem, umas 5 horas da manhã eu acordei com um gemido. Era o Henk, nosso filho de 2 anos, que estava ardendo em febre, estava com 38,5 e estava gemendo já. E aí a gente levantou, deu um salto na cama, porque a gente já passou por uma experiência que o Henk teve uma febre muito alta e teve uma convulsão febril, e isso foi muito assustador. A gente estava fora do estado do Rio e estávamos sozinhos, então foi bem complicado. E a gente ficou receoso de acontecer novamente, né? E aí, mas nós agimos rápido também, pegamos a medicação, demos a medicação, colocamos a compressa fria nele. E aí ele dormiu, umas 7 horas da manhã ele dormiu e não teve mais a febre. Mas eu continuei medicando durante o dia, caso a febre retornasse, né? E aí nesse período aí de quase 24 horas eu parei a medicação e não deu mais nada. Antes ele tinha tido também um espirrozinho, uma coriza, mas foi muito leve. Então em menos de 2 dias o Henk já estava recuperado. E aí a gente ficou bem atento, né, sobre essas questões, um pouco preocupado. O meu nariz ele continuou um pouco congestionado, mas não estava mais como antes. Eu já conseguia respirar para dormir, o que não tinha acontecido no primeiro e segundo dia, né? Mas ainda estava congestionado. Foi quando você teve o sonho. Isso, eu tive um sonho que eu andava por um lugar e aí encontrava com um homem que eu não conhecia, mas tinha uma coisa inconsciente de que ele já tinha me feito algum bem e tal, uma coisa guardada assim em mim. E aí ele me chama e me entrega 2 frascos de perfume, né? Então a gente não tinha se atentado do que estava por vir, mas ele me entrega 2 frascos de perfume e fala: isso aqui é para você, né? Antes de dormir, antes desse sonho, eu já estava falando com o Senhor: poxa, Senhor, a gente está vivendo a nossa vida em torno disso. Se vai ter febre, se não vai, se é Covid, se não é, poxa, a gente é teu servo, é teu filho, poxa, revela a nossa existência, tem mais sentido que isso, tal. Eu fiquei uma reclamação light comigo, né? E aí o Senhor foi e me deu esse sonho. Aí eu acordei e você aí... chorou bastante no sonho. E quando eu recebo esses 2 frascos, eu abraço esse homem chorando muito, quer dizer, era depois de um processo difícil, né? E aí acordei, contei pra ela. A princípio a gente não se ligou no que era. E aí em seguida a gente descobriu, os irmãos estavam em comunicação com a gente, perguntaram assim: cara, vocês estão sentindo o cheiro das coisas? Foi aí que a gente percebeu. Aí que a gente percebeu que não estava sentindo o cheiro de nenhum. nada. E engraçado, eu vou até comentar, me perdoe, mas antes, né, o nosso filho ele usa fraldas ainda. E ele tinha feito o cocôzinho dele, mas a gente não tinha sentido o cheiro. Trocamos a fralda, mas assim, eu até estranho, falei: nossa, não sentimos o cheiro de nada, né? Não sentimos o cheiro de nada, mas não tínhamos nos atentado que não estávamos sentindo o cheiro total, assim, de nada mesmo. Nada. E aí no início
Foi muito engraçado, a gente ria muito, porque a gente não conseguia sentir o cheiro de nada, a gente ria, né? Só que aí foi passando o tempo, no segundo dia, isso aconteceu no terceiro dia do sintoma, né? Dos sintomas que a gente estava sentindo, no terceiro dia. Terceiro dia em diante, a gente não sentiu nada. E ficou bravo. Aí não ficou mais engraçado. Aí não foi mais engraçado. Depois de uns 2 dias sem o cheiro, não foi mais engraçado, porque a gente realmente não sentia o cheiro do café da manhã. Nem do lixo, nem do bom nem do ruim. Então a gente ficou bem nada. Um cheiro um do outro, né? Do nosso filho. A gente tem o costume, né, de cheirar a cabecinha dele, cheirar ele, né? Pra fazer carinho. E a gente não sentia isso, foi começando a nos abalar. Foi começando a só que assim, no primeiro dia, ainda no dia que a gente descobriu que foi uma quarta-feira, a gente entendeu o sonho. A gente entendeu o que Deus estava querendo dizer pra gente. Ou seja, nós recebemos 2 frascos, eu recebi 2 frascos de perfume, tinha a ver com olfato, com cheiro. Muito específico. E eram 2, a gente não sabia, então não foi uma criação inconsciente. Então eram 2, ou seja, o neném já estava bem, o nosso filho já estava bem. Então era para nós 2. Nós já tínhamos sido avisados de um momento difícil. Não foi fácil, porque essa situação toda não está muito esclarecida, está todo mundo vivendo um momento meio complicado emocionalmente e tal, né? Até a nível social. Está grávida, né? Ela está grávida, então assim, a gente ficou numa certa tensão aqui. Então foi um momento difícil, entendeu? Foi um momento bem complicado. A maior guerra que a gente passou foi a mental, porque não saber o que você tem, se é somente uma crise de rinite, sinusite, de um resfriado, ou se é o tal do Covid, né, desse vírus, a gente não tinha como saber. Então acho que essa foi a parte mais difícil, porque como eu estando grávida, não se tem ainda os estudos comprovando se afeta o bebê ou não, se afeta, né, o desenvolvimento. Aí eu comecei a ficar meio preocupada. E a questão do cheiro também, né, do olfato, a perda do olfato, isso também abalou muito. Abalou porque a gente não conseguia sentir cheiro nem de coisas boas, nem de coisas ruins, né? Então, por exemplo, um lixo que estava, um banheiro, assim, eu via, né, visualmente, eu sabia que a casa estava começando a ficar bagunçada, mas porque a gente estava muito cansada, a gente não conseguia nem cozinhar. Bem cansado, não conseguia nem. A gente até gastou as finanças que estavam guardadas para compra das coisas do bebê, a gente teve que gastar com a quentinha. E a junção dessas coisas foi começando a me abalar na segunda semana, então eu ficava pensando, puxa, batalhamos tanto aí para juntar um pouco de dinheiro para poder comprar alguma coisinha para minha filha, né? Que está por vir, gastamos o dinheiro todo, como pode. Ao mesmo tempo vinha o agradecimento, né? De poder fazer, né? De falar, puxa, pelo menos tinha esse dinheiro aí para poder comprar comida, só que comprar comida todo dia complicado. Uma criança de 2 anos de idade, né, quase 3 anos de idade, cheia de energia, e a gente tudo jogado, né? E a gente, poxa, não sabia como fazer para gerenciar aquilo. Então a gente dividiu um pouquinho as tarefas, as atividades, mas foi muito difícil. Essa questão também de ir para a maternidade ou não, de ir para um hospital ou não, saber se ficaria internada ou não, isso tudo foi começando a nos afetar. Isso, as pessoas dizendo que estavam orando por nós, né, conversando conosco. Não ficamos abandonados. Mas passaram na nossa mente também esses medos, esses anseios. Até que chegou um momento que eu precisei realmente ir para o hospital, só comecei a sentir dor. Eu fiz um esforço na casa, e quando eu olhei a casa muito bagunçada, aquilo me deixou tão irritada que eu me levantei e fiz. Só que eu exagerei no esforço e fiquei com uma dor. Lembrando que eu já tive uma dor dessa na primeira gravidez e era um risco de parto prematuro. Quase nasceu. Então, com 6 meses, o Henrique, então eu também eu estava de 6 meses e eu lembrei, associei e fiquei mais preocupada ainda. Então imagina, né? E aí acabou que eu precisei ir mesmo para a maternidade. Essa foi a hora mais difícil. Foi a hora mais difícil, a gente chorou. Porque a gente sabe que tem a coisa do isolamento, né? Você se isola no quarto da casa, o que seja. Mas assim, no hospital deu aquele medo de prender ela lá, não pode ir, tá com alguma coisa.
foi a hora que a gente realmente tremeu aqui. Choramos, nos despedimos como se não sabia se eu ia voltar. Como é que estava a situação? Então a gente se despediu, né? Fomos, meu irmão me levou de carro e chegando lá eles fizeram o atendimento, até um atendimento diferenciado, né? Porque por estar com suspeita de Covid eles atendem em outro departamento, outra seção. E foi muito rápido também, eles viram como é que estava o bebê, se tinha um risco de parto prematuro, não tinha, estava tudo bem com o bebê. E aí a médica, a obstetra até falou assim, isso é só uma covidzinha, pode ir para casa. Segue, Gabi. E eu falei, mas eu posso ir para minha casa? Eu perguntei a ela, ela disse, não, você pode ir para casa, vai para casa, você pode, se piorarem os sintomas, se você ficar com falta de ar, você vai para um hospital de grande porte, porque aqui não faz o tratamento. Até porque se alguém pegou, todo mundo pegou junto e a gente passou junto, entendeu? Então, não precisamos nos isolar. Já tinha acontecido, a gente ficou isolado na casa. Todos os 3 tiveram os sintomas, então a gente não precisou, né? Isso aí a gente também ficou, entre aspas, por parte gratos, né? De não precisar, porque nós já passar junto, né? Porque acho que seria muito, muito complicado se isolar internar uma criança que não vai poder receber visita. Esse era o medo também, doente. Muito complexo, né? muito complexo. E aí, nesse período, a gente foi melhorando depois de quê? De 10... aí a gente começou depois de 10 dias, a aí a gente começou a melhorar. Os sintomas começaram a baixar, né? Reduzir. E hoje que eu consegui sentir o cheiro de tudo. Assim, faz o quê? Porque tava meio seletivo, né? A gente sentia, aí sumia. Aí sentia, aí sumia. Primeiro foi total, né? Cortou o olfato total. Depois foi começando a vir parcialmente, seletivamente. Se eu pudesse escolher, né? Falar que até isso eu fiquei grata de sentir o cheiro. E aí a gente foi, do café da manhã então, senti. No primeiro dia o Everton foi botar mó narigão no vapor do café, não sentiu nada. Eu pensei assim, meu irmão, Deus já deu sonho, então eu vou acordar de manhã e vou lá com tudo. Eu botei o nariz, caraca, não vi nada, só vi o pó, né? É uma experiência que eu nunca passei, é horrível, você não sentir o cheiro de nada. Você ver como é que cada coisa é importante. Cada detalhe do nosso corpo, cada função é importantíssimo, né? Mas a gente foi tentando continuar a vida. E aí eu tive um sonho, um sonho e aí o Everton tinha interpretado desse sonho também, porque eu já estava começando a entrar num estado, um humor depressivo, sabe? Não estava conseguindo me levantar daquilo, não estava conseguindo sair daqueles pensamentos. Então, assim, eu não consegui mais gerenciar as minhas emoções. E aí o Everton conversou comigo e aí eu tive um sonho, ele interpretou para mim esse sonho e aí eu consegui me levantar. Aí eu orei. Como é que Deus estava com a gente todo momento mesmo, sabe? E tipo, não só já tendo preparado a gente, como passou o vale com a gente. Passou mesmo. Então, assim, a gente pode dizer que, cara, a gente foi instruído pelo Senhor mesmo. Sabe? Nós recebemos assim, oração das pessoas, palavras de ânimo, mas assim, se o próprio Deus não estivesse falando com a gente mesmo, né? A relação com Deus é essa. Você quer ouvir a voz do Senhor, né? Que é o nosso Pai, que é realmente quem traz, né, a liberdade pra gente. Então, fomos avisados do momento difícil e aí dentro do momento a gente foi sendo alertado sobre as coisas para a gente já se preparar. E para mim, no meu caso, né, quando eu recebi o sonho, a gente entendeu o sonho, aí para mim já mudou um pouco, entendeu? Então eu consegui ficar um pouco mais tranquilo, assim. Não foi tanto, mas um pouco mais tranquilo. O que afetou a gente foi a questão da gravidez mesmo, os riscos e o pensamento depois, né? O medo de repente oxigenar, não vai oxigenar, não vai ficar bom. Porque assim, ficou muito frio, entendeu? Tava muito frio. E aqui a casa é muito frio, a gente mora do lado da montanha aqui. Então é muito frio. E a gente tava com esse medo, né? Aí o Senhor na segunda semana, meu irmão, só dia ensolarado, sol pra todo lado, a gente conseguiu abrir a casa toda e ficar tudo no sol. Aí foi melhorando. Assim, a gente falando, né, não consegue dimensionar como foi a experiência, né? Só um ano. Mas vivenciar foi terrível e nós sabemos que muitas pessoas passaram e estão passando por essa situação de suspeita de Covid
E assim, na verdade o intuito desse vídeo é dizer que você precisa tentar gerenciar as suas emoções, os seus pensamentos, porque se você se entregar ao pensamento da mídia, se entregar ao pensamento de que você realmente está com a doença, você vai piorar, isso realmente vai começar a abaixar a sua imunidade de tal forma que vai se realizar. Então, a gente teve uma luta muito constante diária nos nossos pensamentos. Quase que eu derrapei ali, mas fui resgatada. Então, misericordioso, né? Na verdade, é esse o intuito desse vídeo, é testemunhar que o Senhor esteve conosco em todos os momentos e que a luta principal é na nossa mente. E que ser uma boa pessoa, ou ser um cristão e tal, isso não vai te impedir, cara, de viver momentos muito difíceis, né? Jesus nos preparou para as angústias, falou que a gente ia ter bastante delas, né? Mas também mandou ficar tranquilo. Então Jesus jogou o balde de água fria, mas depois também melhorou ali, secou. Mas falando sério, cara, você não vai ser impedido de viver momentos ruins, entendeu? Vale o aprendizado. Vale saber que o Senhor está te guardando, que Ele está te direcionando. Se você se colocar disponível, tu vai passar, né? Vai passar pelas coisas mesmo, e depois você vai conseguir olhar igual a gente faz agora, consegue gravar o vídeo tranquilo. Mas se a gente tentasse fazer isso no meio do que a gente estava vivendo, não ia sair com essa mesma emoção triunfal e passando, estamos aqui para te contar. Né? Então, assim, não deixa que você está no meio das coisas, cara. A gente tem uma coisa assim que a gente faz sobre aconselhamento, né? Então a gente tenta entender a mente da pessoa, é igual a gente faz com o nosso filho. A gente tenta entender como a mente dele funciona, dependendo do que for, para saber se é hora de dar um esporro, para saber se é hora de dar um afago, para saber tentar gerenciar isso. A mesma coisa a gente tenta com as pessoas. Saber que tem determinadas horas que você vai falar, cara, tô aqui, tá? Só tô aqui, tá? Disponível. Porque não tem palavras, às vezes não tem palavras que vão afagar o teu momento, a não ser do Senhor. A palavra do Senhor vai afagar o teu momento se você se colocar disponível, entendeu? Então a gente aprendeu ao longo de 5, 6 anos já, com muitas coisas uma atrás da outra. Às vezes a gente não conseguia nem acabar de respirar de um problema, já entrava em outro. Quem nos conhece sabe das diferenças. Mas por quê? Porque Deus é ruim? Porque a gente está fazendo coisa errada? Porque a gente merece mesmo? Não, cara, porque o Senhor tem um chamado para cada um, e no nosso a gente precisa angariar a experiência. Então, assim, a gente sabe que não dava para passar sozinho, a gente não passou sozinho, teve apoio da nossa igreja, da liderança da nossa igreja, da nossa família, pais, sabe? Meu cunhado, cara, não tem nem o que dizer. Sem eles ia ser muito bravo. Entendeu? Meu sogro trazer compra aqui, meus pais também, pão, todo dia deixar o pão ali pra gente. Meu irmão disponibilizou o carro. Deixou o carro disponível para qualquer emergência, levou ela de madrugada lá, não queria saber se ia ter. Aí a gente tem medo, né, de ir pro hospital. Mas enfim, não passamos sozinhos, mas passamos sozinhos. Então, assim, prepara teu coração, cara. Não sei se você está com esse medo, ou se não é Covid, é um outro problema. Entendeu? O vídeo é para te dizer, Deus é soberano, Ele ainda continua sendo o supremo no meio das coisas mais difíceis que possam acontecer, te ama, te vê, entendeu? Você não está passando desapercebido, ainda que te esqueça, Ele não vai te esquecer, entendeu? E se você clamar, Ele vai te ouvir, entendeu? Por mais que seja difícil, tenha certeza, vai passar. Vai passar, cara, vai passar. É isso? Foi. Desculpem que a gente não tem experiência. A gente está pegando o time ainda. Mas a gente tinha conversado que a gente precisava testemunhar sobre as coisas que Deus faz na nossa vida. São algumas experiências aí que a gente vai gravar em outros vídeos, como a experiência do câncer renal do Everton, né? Estou vivo aqui para contar a história. Então, a gente tem algumas experiências que gostaria de passar. Não que a gente saiba falar. Assim, a gente não quer te passar uma fórmula. A gente quer te passar assim, existem esses problemas que acontecem com as pessoas passam por situações e elas vencem. Filho de Deus, ou enfim, você acredita ou não acredita em Deus, você vai passar por coisa. A boa da crença no nosso Senhor é que nós temos essa segurança. Cara, não é possível, Deus tem algum plano, entendeu? E a gente não é fanatismo, é segurança, é certeza. Deus tem um plano, e a gente está aqui agora para contar.
Entendeu? Que Deus tem sempre um plano. Amém. Bom, fique com Deus e até a próxima. Até.